Neste vídeo, uma nota de desconvite emitida em 3 de setembro de 2022 por Batistas por Princípios, como uma crítica aos eventos que ocorreriam no dia 7 de setembro, feriado de Independência, em que a figura do presidente Jair Bolsonaro estaria em evidência. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nos primeiros dias de setembro de 2022, eu recebi uma mensagem via WhatsApp intitulada Nota de Desconvite ao 7 de setembro, Batistas por Princípios. A mensagem pedia que divulgassem a nota como um posicionamento importante para esse momento. Como na carta protesto da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui também não é possível identificar os remetentes. Porém, no site desse movimento Batistas por Princípios, é possível encontrar diversas publicações feitas pelo pastor batista Sérgio Ricardo Gonçalves Duzilek, autor da frase "A igreja tem que pedir perdão ao presidente Lula", proferida por ele pouquíssimos dias depois da publicação desta nota de desconvite. Então, neste vídeo você verá autores do desconvite, suposto movimento fundamentalista, as críticas que esse movimento fez à Convenção Batista Brasileira, uma suposta perseguição sofrida por eles, resistência, a ação, e eles enaltecem o DNA batista. E no final eu vou apresentar na íntegra a nota de desconvite, onde será possível você notar as diversas críticas que eles fazem ao atual governo Jair Bolsonaro. Então, como eu falei para vocês, eu não localizei os nomes dos remetentes desta nota de desconvite, porém, se identificaram de forma genérica como batistas brasileiros comprometidos com a valorização e a divulgação dos princípios batistas históricos. Eles dizem que não apresentam a denominação batista e eles nem falam em nome da comunidade dos batistas. O objetivo deles é reafirmar a identidade batista em torno dos princípios que norteiam a fé que eles professam e a prática contra o avanço do dito fundamentalismo cristão. No site Movimento Batista por Princípios, eles dizem que em 2020 os batistas brasileiros, na grande maioria pastores, preocupados com os rumos da denominação que eles tanto amam, decidiram se posicionar em relação a fatores que eles entendem como recentes ameaças às igrejas locais. Se dizem batistas, que se definem como moderados ou conservadores teologicamente, mas preocupados com a ascensão do movimento fundamentalista em solo brasileiro. Através de seu site, os Batistas por Princípios fizeram diversas críticas à Convenção Batista Brasileira. Disseram assim: nos últimos anos, percebemos como exemplos dessa escalada na Convenção Batista Brasileira CBB, eventos como o convite da Convenção Batista Brasileira ao pastor Paige Peterson, fundamentalista de renome nos Estados Unidos, para ser um dos oradores de sua Assembleia em Gramado em 2015.
a assinatura de convênio entre o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e o Seminário do Texas, nos Estados Unidos, o apoio de líderes denominacionais a uma agenda política associada ao fundamentalismo, com a demonização de partidos considerados de esquerda, abrangendo falas de púlpitos durante campanhas políticas. O enaltecimento da Operação Lava Jato em Assembleia da Convenção Batista Brasileira, a convocação de jejum e oração pela manutenção de prisão em segunda instância do ex-presidente da República, a campanha lançada no Dia da Bíblia para que homens vestissem azul e mulheres rosa como claro contorno político partidário. Essas foram algumas críticas que o movimento Batistas por Princípios fazem no site contra a Convenção Batista Brasileira. O movimento Batistas por Princípios dizem que estas ações indicam uma preocupante tendência no sentido de mudar o perfil histórico da denominação de um polo para outro. O que antes sempre foi marcado, segundo eles, por uma feição plural da denominação batista no Brasil, agora parece para eles que passou a sofrer uma tentativa de uniformização, inclusive literal, das diversas tendências do povo batista. Aqueles que se mantiveram fiéis às suas tradições e matrizes teológicas começaram a ser perseguidos, segundo eles, ou pelo menos silenciados, prejudicando o exercício de seus ministérios e, consequentemente, o povo batista. Eles disseram: nós do Movimento Batista por Princípio, MBP, refletindo sobre essa situação, resistimos às tentativas de imposição de uma agenda fundamentalista na Convenção Batista Brasileira, entendendo que o respeito à pluralidade em nosso meio é saudável e preserva a integridade da denominação. Rejeitamos e condenamos os sinais de apoio político da denominação a candidaturas ou a qualquer governo, como percebemos, por exemplo, em recentes assembleias anuais da Convenção Batista Brasileira. Entendemos que a denominação precisa voltar a valorizar uma configuração mais horizontal em detrimento de aspirações piramidais próprias de governos episcopalizantes estranhos ao melhor jeito de ser batista. Diante disso, eles buscam resgatar os princípios que nortearam a formação do pensamento batista ao longo da história, conscientes de que os problemas que eles enfrentam se devem em grande parte ao esquecimento dessa história e dos princípios batistas. Eles se dizem conscientes de que estão num momento crucial da história denominacional batista, bem como do Brasil, do país, e que há, portanto, uma necessidade, eles sentem uma necessidade de revisitarem as bases que sedimentaram a trajetória da denominação batista. Assim, o movimento Batistas por Princípios entende que a Convenção Batista Brasileira precisa reconsiderar posicionamentos para se reencontrar com o seu próprio ethos. Então, fazendo isso, eles acreditam que a denominação primará pelo respeito à autonomia das igrejas batistas e terá papel ainda mais significativo como voz batista de convergência, quando em consonante coerência com o Evangelho de Jesus Cristo, se fizer ouvir a partir dos temas que são sensíveis à sociedade brasileira. E o movimento Batistas por Princípios continua. Compreendemos que a palavra de ordem que faz parte do DNA batista é liberdade. Respeitamos as diferentes vocações das igrejas, reveladas em suas ênfases e prioridades. Por isso,
Pensamos que a Convenção Batista Brasileira deve respeitar a autonomia, valorizar as lideranças locais, promovendo treinamento, investindo em capacitação para as igrejas. Então, mais críticas aí à Convenção Batista Brasileira. Acreditamos em aglutinação de esforços, por isso desejamos que a Convenção Batista Brasileira atue mais como uma aglutinadora, catalisadora, potencializadora dos esforços das igrejas locais e menos como uma distribuidora de programas. Bem, pessoal, agora com vocês a nota na íntegra do desconvite emitida pelo Movimento Batistas por Princípios. Diante da convocação feita às igrejas evangélicas por diversas lideranças para saírem às ruas em apoio às manifestações do próximo dia 7 de setembro, fazemos as seguintes considerações. 1. Defendemos e propagamos a liberdade de expressão e opinião garantidas pela Constituição brasileira, na convicção de que nenhum cidadão do nosso país está acima das normas constitucionais. Bem, do item 2 em diante, eles começam a fazer ferrenhas críticas ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. 2. Estranhamos o lamentável fato de que pastores, embora ensinem em suas igrejas uma eclesiologia democrático-congregacional, expressem sua solidariedade a uma manifestação de claro apoio a iniciativas autoritárias e pouco democráticas do atual presidente da República. 3. Denunciamos com perplexidade o evidente caráter contraditório da manifestação, uma vez que, em nome da defesa da liberdade, faz a apologia inconstitucional do fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. 4. Expomos nossa desconfiança em relação a um movimento que pretende dar salvo-conduto a um presidente que, juntamente com seus filhos, ainda deve explicações a sérios e graves indícios de corrupção e uso indevido de verbas de gabinete constituídas por dinheiro público, indícios que estão sendo investigados e por si revelam situações que parecem desmontar discursos hipócritas contra a corrupção. 5. Discordamos de todo e qualquer apoio acrítico ao atual, bem como a voluntária submissão ao papel de massa de manobra que se tem visto em vários setores da sociedade, em especial no ambiente evangélico, tendo em vista o fracasso na condução da crise de saúde no país como resultado da pandemia do coronavírus, o fracasso da política econômica que se confirma pelo aumento do desemprego, da fome e da miséria, bem como de outras diversas maneiras, inclusive no crescente abandono do país por multinacionais muito conhecidas e aqui presentes há várias décadas, o fracasso no controle inflacionário, resultando no absurdo e crescente aumento de preços, cujos mais notórios são dos alimentos, gás de cozinha e combustíveis, situação que deixa ainda mais vulneráveis aqueles que, de alguma forma, já se encontram prejudicados pela pandemia. O fracasso no prometido combate à política predatória do chamado Centrão, cujo maior representante está hoje assentado num dos gabinetes do Palácio do Planalto na qualidade de ministro da Casa Civil. O fracasso da estabilização política, o fracasso nas políticas educacionais, o fracasso no plano de prevenção à crise hídrica e de energia elétrica, que depois de claros sinais agora se avizinha. 6. Afirmamos com ênfase que a convocação para tal manifestação pública, embora exiba como fachada a defesa da liberdade e da democracia, na verdade se revela como astuta tentativa do atual governo de provocar rupturas institucionais e criar ambientes favoráveis à instalação de um governo autoritário e personalista. Sendo assim,
conclamamos aos irmãos e irmãs, especialmente aos batistas, que sempre defenderam princípios de verdadeira democracia e separação entre igreja e Estado, a não comparecerem às ruas na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, aproveitando melhor o seu tempo com outras atividades mais recompensadoras e que, ao cabo, demonstrem o autêntico respeito que temos pelo Dia da Independência. Movimento Batistas por Princípios, 3 de setembro de 2021. Bem, pessoal, então neste vídeo eu coloquei aqui para vocês, na íntegra, a nota de desconvite e, ainda que de forma genérica, o perfil dos remetentes da mesma. E eu gostaria de pedir para vocês deixarem aí nos comentários a sua opinião. Vocês concordam com o movimento batista por princípios? Não concorda? Deixa aí, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.